programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos na Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 em Santos. Estamos também ao vivo, por imagem. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e também na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe também pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu apresento os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, o promotor de justiça, professor e escritor Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD, o movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Mauro. É um prazer estar com vocês todos na mesa, Sibeli, Nassime, querido amigo Ronaldo, e uma boa jornada para você aqui na bancada, aqui conduzindo gente do MPD que Fala. Para nós uma alegria e uma honra para estarmos juntos aqui para conversar com a sociedade sobre esses temas tão relevantes no dia a dia das pessoas. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras. Eu apresento os demais participantes, a Sibeli Martins, secretária executiva do Instituto Ética Saúde. Aqui à direita, o administrador e consultor Ronaldo Bianchi, ex-secretário adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, e o médico gastrocirurgião Dr. Nassime Salomão Mansur, vice-presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, e superintendente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM. Obrigado, então, a todos aqui pela presença. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a execução por parte do governo das emendas parlamentares de bancada. Hoje, a Constituição estabelece que somente as emendas individuais são de execução obrigatória. E essa proposta estende a obrigatoriedade para as emendas de bancada, que são as sugeridas por parlamentares de um mesmo Estado. Roberto Liviano, a gente está falando aqui, no caso dessa aprovação do Senado, daquela matéria aprovada a toque de caixa de afogadilho na semana passada na Câmara dos Deputados, que trata do orçamento impositivo. Antes de mais nada, o que é o orçamento impositivo? Vamos esclarecer o nosso público. Como o próprio nome diz, Mauro, quando você fala em orçamento, nós estamos falando em planejamento de despesas, né? Quanto vai se gastar em educação, quanto vai se gastar em saúde, quanto vai se gastar em segurança pública, em saneamento e moradia. Você tem uma prévia aprovação do orçamento público e o Poder Executivo administra de acordo com essas referências aprovadas. No entanto, na prática, existe um manejo dessas verbas que permite ao Executivo não ficar tão adstrito àquilo que estava no planejamento. Então, o que significa isso? Significa uma maior força em relação ao orçamento. E, a meu ver, isso é positivo, não é? Quando se discute um orçamento público, quando se destinam verbas para determinadas finalidades, isso não pode ser uma coisa de brincadeira, de palhaçada. O orçamento vale, e aí você tem efetivamente um planejamento visando a concretização de políticas públicas, ou você tem uma avacalhação, né? Então, a meu ver, do ponto de vista da democracia, da cidadania, o respeito ao orçamento público é uma conquista do cidadão. Por outro lado, existe um notório jogo de força e de poder entre o Executivo e o Legislativo. Nós tivemos, há coisa de 2 ou 3 semanas, um decreto legislativo aprovado no Congresso que derrubou o decreto do general Mourão, no exercício da presidência, em relação à questão de tornar o campo de poder para decretar sigilo em documentos maior, né? Você tinha 30 pessoas que podiam decretar o sigilo, e um decreto general Mourão ampliou para 2.000. 2.000 pessoas autorizadas a esconder documentos do povo. Sim. E o Congresso derrubou isso através de um decreto legislativo. O que é isso? Isso é o princípio da separação de poderes, que existe desde a Revolução Francesa. Então, é saudável que você tenha os poderes independentes, harmônicos e se fiscalizando.
É o jogo normal, é a tensão democrática. Então o que houve aí foi uma manifestação viva desta tensão. Não é? Desde que se esteja agindo dentro da Constituição, dentro da lei, dentro da inviolabilidade do exercício de um mandato de um congressista, isto é do jogo, tem que haver disposição para o debate, tem que haver diálogo, né? E isso faz parte da agenda democrática. A meu ver, o saldo é positivo. Bem, o Senado aprovou em 2 turnos, claro, por se tratar de uma PEC nessa madrugada. No primeiro turno foram 58 votos a 6 e no segundo 59 votos a 5. Essa matéria agora volta para a Câmara, porque houve mudança no texto em relação àquilo que foi aprovado na semana passada. Agora, naquela ocasião, o que se dizia, alguns diziam, que tinha sido uma derrota para o governo. Quando a gente fala aqui que a proposta estende a obrigatoriedade para as emendas de bancada, e muitas vezes as bancadas usam de chantagem com o governo para obter aquelas emendas, nesse sentido, o governo não sai ganhando, porque acaba aquela política do toma lá da cá. Essa pergunta é importante, depois o Ronaldo quer comentar também. Você tem o fato e a versão dada ao fato, certo? Eu não tenho condições de dizer a você com precisão, até porque eu não sou cientista político, se de fato foi uma derrota ao governo. Há sinais que indicam isso, né? Mas você muitas vezes tem versões dadas pela mídia, pela opinião pública, que podem não corresponder exatamente à realidade das coisas. Então isso é uma outra questão, porque os fatos, os acontecimentos, eles são multifacetados. Você pode ter um aspecto que represente uma derrota, mas num outro aspecto pode ter sido uma concessão. Né? Então é muito difícil você ter uma visão objetiva, científica e única em relação ao que representa isto. Teoricamente pode ter sido uma derrota, mas também pode ter havido uma concessão, pode haver uma negociação política. Né? As coisas elas não têm uma única interpretação, elas podem ser vistas sob vários pontos de vista. Ronaldo Bianchi, a sua avaliação, quando eu falei da questão de que muitas bancadas usam de chantagem, que às vezes o governo ele faz o contingenciamento dos valores das emendas, e aí as bancadas falam, bom, então também não vou votar com o governo enquanto não liberar as emendas. Se a coisa agora torna obrigatória, então acabou o problema. Eu trabalho com essa área de emenda parlamentar desde 2001. Então eu digo a você o seguinte, que foi uma vitória da democracia, a obrigatoriedade. Acabou o toma lá da cá, nesse momento. Sim. Então, quando os deputados e senadores ficavam nas mãos da Casa Civil, nas mãos do governo de plantão. Hoje, com essa obrigatoriedade, acabou. E outra coisa, é muito bom, porque esse dinheiro irriga as cidades, irriga os estados. Nós fomos beneficiados, o Estado de São Paulo, em 2002, nós conseguimos uma emenda de bancada para a cultura, que São Paulo nunca teve emenda de bancada para a cultura, de 15 milhões, isso se repetiu até o governo Serra, e foi excelente. A decisão do Congresso Nacional tornar obrigatória essas emendas, a execução das emendas, é uma grande vitória para o país. Principalmente pelo interior, onde muitos deputados, às vezes, têm muito mais possibilidades de levar recursos do que os próprios prefeitos, dado o tamanho dessas cidades, não? Isso não tenha dúvida. Os municípios são reportagem do valor econômico. 4/5 dos municípios estão quebrados. Sim. Então, a resposta está dada. Doutor Nassimi. Não, eu me alinho com o que foi falado, entendo que foi uma vitória mesmo. O governo sai derrotado porque perdeu 0,8% da receita corrente líquida que ele manejaria a seu bel prazer. Agora, o aspecto fundamental que eu entendo aí é da transparência da gestão orçamentária. Porque entender de orçamento público hoje no país só para os grandes entendidos é algo absolutamente obscuro. Ao cidadão comum não é dado a faculdade de entender um orçamento. E a sua execução. E todo esse manejo que se faz, os recursos financeiros para isso, para aquilo, sem dar nenhuma satisfação à sociedade. Então, eu entendo que a transparência da relação entre o Congresso
entre o ente legislativo, como o doutor Roberto, a luzinha em cima desta relação, que nem sempre é clara, é totalmente obscura, entre o legislativo e o executivo, que é um dos grandes problemas do país. Esse toma lá da cá, o fisiologismo do trato da coisa pública entre quem deve fiscalizar e quem deve executar, se confundem, se associam, se conluiam, muitas vezes. Nós estamos agora separando um pouco mais. É uma luzinha. Entendo que tem muito mais ainda a se fazer nesse sentido, mas altamente positivo. Se Sibeli vai querer falar, mas eu quero só emendar nesse comentário perfeito do Nassimi. É uma luzinha em cima do nosso, que muitos chamam de presidencialismo de coalizão, mas que se transformou no presidencialismo de cooptação, em que você tem a cultura do compadrio. Não é? Então, nada melhor do que a luz solar. Como disse o juiz da Suprema Corte, Louis Brandeis, a luz solar é o melhor desinfetante. A sua avaliação, Sibeli, sobre essa questão, e você acha que essa novidade aproxima a sociedade deste tema, que é a execução do orçamento? Como é que isso se dá na prática? Bom, eu acho que todos já falaram aí do principal, né? E eu só queria lembrar que essa lei ela vai muito de encontro com a lei da transparência da informação, que a gente tem que sempre avançar. Então, nesse sentido, ela é muito importante para a gente não deixar essa lei ficar no passado. Então, é um avanço nesse sentido e para o orçamento, sem dúvida, é um ganho para a sociedade, para o cidadão. E para o cidadão poder participar, né, mais dessas decisões, né, porque eram coisas que ficavam no âmbito que não tinha esse conhecimento público. Uma caixa frita, né, Simone? Agora a emenda vindo já no âmbito público, o cidadão vai poder participar com mais conhecimento, com mais informação, com mais subsídio, né? Bom, agora essa matéria volta para a Câmara dos Deputados, que o texto foi alterado no Senado, e mais 2 turnos por lá, não é isso, Roberto? Pois é. E muito bem lembrado, nós vamos fazer valer o bicameralismo. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma estrutura tão onerosa para o cidadão. Então, esse aspecto bicameral, que ele faça valer. Né? Agora, como falou Nassimi também, essa questão do orçamento, que ela é tão importante, tão complexa, e poucos conhecem, lembrando que Dilma Rousseff sofreu impeachment por questões relacionadas à contabilidade pública, ao direito financeiro. Né? Então, a responsabilidade fiscal, a questão orçamentária é de importância capital. Isso é sério, porque isso é um movimento na direção do quê? Da desconcentração do poder. Nós precisamos de desconcentração do poder, do respeito do executivo ao legislativo e vice-versa. Né? Quanto mais você tem a desconcentração do poder, você tem um exercício mais respeitoso à sociedade. Então, esse retorno é normal, é do jogo, que o bicameralismo faça valer, que a sociedade faça a sua pressão legítima, tá? E que prevaleça o interesse público. O que tem que prevalecer é o bem comum, né? E não o interesse menor do autoritarismo, da barganha, dos jogos fechados em gabinete. Nós precisamos do dinheiro empregado nas finalidades sociais. E essa proposição vai nesta direção, como o Ronaldo falou, irrigar as diversas políticas públicas, fazer esse jogo fluir, sem concentrar. Aquele jogador do time que prende a bola, ele prejudica o time todo. Tem que distribuir o jogo, tem que desconcentrar o poder. Bom, nós já estamos no mês de abril, até o dia 30, tem que ser enviado para o Congresso a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sobre 2020. E aí inicia-se o processo de discussão por lá, tem plano plurianual, enfim, aí as coisas vão caminhando até a votação da LOA, a Lei do Orçamento, no final do ano. Em que medida essa mudança agora vai alterar também o trabalho dos deputados no sentido da discussão da LDO? Como é que isso Eu acho que ela consolida uma nova cultura em relação a isso. Né? Todas as discussões orçamentárias, elas ganham um colorido mais democrático, mais vivo. Né? Como já se falou aqui, é concretização de cidadania. Então, todas essas discussões, muitas vezes foram observadas como inócuas,
que não dá em nada, porque você tem um grande poder de manejo por parte do executivo, isso tudo passa a ser revisto. Né? Então você tem uma efetividade dessas discussões, a plurianualidade, o respeito àquilo que foi discutido, porque você, para construir um orçamento público, você se debruça muito tempo a respeito daquilo. Aquilo tem que valer para alguma coisa. Né? Tem que ter esta previsibilidade do que vai gastar em saúde, educação e tudo mais. Então, isso é saudável, porque você tem a ideia do planejamento. No Brasil falta isso, a cultura do planejamento. Tudo é feito em cima da hora, de qualquer maneira. Precisamos planejar. Os grandes países, as democracias avançadas, elas planejam. Então, isso é uma vitória na direção da sedimentação dessa cultura do planejamento, da seriedade, da previsibilidade, do respeito ao cidadão. Muito bem, mudando o nosso tema agora, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, devolveu para julgamento o processo sobre a constitucionalidade do indulto natalino editado por Michel Temer em dezembro de 2017. O decreto perdoava, inclusive, condenados por corrupção que tivessem cumprido o equivalente a 20% da pena. Esse foi o ponto mais controverso da medida e motivou o questionamento da Procuradoria-Geral da República lá no Supremo Tribunal Federal. E agora, Rogério? Lembrando que, se não me engano, foi 6-2 a votação e aí o ministro Fux pediu vista. Né? Esse indulto é um dos maiores e mais vergonhosos escândalos dos últimos tempos. Não é? O presidente Michel Temer, ele nada mais, nada menos do que numa canetada, ele liquidava 80% das penas de corruptos. Ele, um corrupto denunciado por corrupção cometida no exercício do cargo. Eu chamei esse indulto de indulto Black Friday, que liquidava pena de corrupção. Ou seja, polícia investiga, Ministério Público acusa, juiz condena, e o presidente acusado de corrupção declara extinta a pena. Sendo que o indulto incluía a extinção de penas de multas. A razão de ser do indulto é o problema do hiperencarceramento. O que tem a ver a pena de multa com encarceramento? Então houve um abuso em relação a isso. A Procuradora-Geral da República mandou muito bem ao questionar, Carmen Lúcia mandou muito bem a dar liminar, Barroso mandou muito bem ao decidir nesta direção. E nós precisamos exterminar do mundo jurídico este indulto, que foi uma vergonha, que contribuiu para que o país caísse na posição 105 do Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional. Fomos da posição 69 a 105 em 5 anos, 5 anos da Lava Jato. Então isso colabora, porque a percepção que se gera, qual é? É de que não há um compromisso sério por parte do Estado em combater a corrupção. Nós temos impunidade. Você desencarcera quando existe um excesso de punição. Nós temos falta de punição da corrupção do crime do colarinho branco. Este indulto é um crime contra a nação. Tá? Então, se houver um mínimo de respeito ao povo brasileiro, a decisão final será no sentido de exterminar na raiz este indulto concedido criminosamente, indevidamente e ao arrepio da lei. É a única posição possível. Né? Nunca se deu indulto a corruptos. Foi uma invenção, Michel Temer, em 2017. Ronaldo, qual que é a sua expectativa a partir de agora em relação ao julgamento? Foi 6-2 os votos favoráveis, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello. E contrários, Barroso e Fachin. Eu não tenho expectativa, acho que é uma decisão lá do plenário, mas eu digo para vocês o seguinte: o que está em jogo é a continuidade ou não do combate à corrupção no Brasil. Esse é o principal problema. Em 92, as Mãos Limpas italiana nasceu como um projeto ótimo, até 94. A partir de 95, foi exterminado por elementos políticos que desmontaram todo o arcabouço que foi criado para julgar e punir. Então, nós já estamos sentindo isso no momento em que passou a possibilidade de parte do que a Lava Jato fez passar para a esfera do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral. É o início de um desmonte. Se ninguém está percebendo isso, talvez a decisão
favorável ao fim desse indulto seja uma retomada. Então, eu só estou colocando aqui um alerta para a sociedade. Não terminou o trabalho nós estamos iniciando o trabalho com a corrupção. Nós não estamos nem no meio, estamos no início. Então, esse fato aqui do Temer, ou de outros, é um desmonte. Então, a sociedade tem que ficar alerta para a possibilidade política do desmonte ao combate à corrupção. E precisa pressionar os que faltam votar, porque até o final do julgamento, esses 6 que já votaram podem mudar o voto. Pode. Portanto, a pressão da sociedade para que eles se reposicionem Isso. e votem de acordo com o interesse público é relevante. A audiência do Gente que Fala pode fazer a diferença. Cidadãos, unam-se, protestem contra isso. Peçam que os ministros do Supremo desconstituam essa barbaridade que foi esse indulto. Há tempo ainda para resistir, porque 6-2, 8 votos, faltam 3. Faltam 3. Mas esses 6 podem mudar o voto. Foi bem colocado, essa é a colocação, tem que fazer pressão. Nós temos aqui o próprio Fux, o Dias Toffoli e fugiu o outro nome faltante aí. Fux, Enfim. Dias Toffoli, Rosa Weber já. Fachin já, Barroso já, Marco Aurélio, Gilmar Alexandre. Mendes, Alexandre Moraes. Não, Alexandre votou a Está favor. Alexandre. Rosa Lewandowski. Weber. Lewandowski votou a favor. Nós Alexandre, Rosa Weber, Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Celso de Mendes, Mello. Celso de Mello, 6. Celso de Mello. Barroso e Fachin contra. Tá. Então está Falta o Dias faltando. Toffoli, o próprio Fux, que pediu vista Dias naquela Toffoli, ocasião, e está Fux. devolvendo para julgamento o processo. E a gente não está lembrando quem É. que é o outro. A gente vai lembrar. Sua avaliação, doutor Nassim, o senhor compartilha da opinião do Não, eu Arnaldo? compartilho, é evidente. A sociedade, o Estado brasileiro... Carmen Lúcia. Camilo. O Estado brasileiro, ele, aprisionado pelos interesses mais diversos, legítimos e ilegítimos, ele não consegue dar conta do cidadão comum, das políticas públicas, da questão social. Quanto mais desse tema, que é altamente polêmico, é o cuidado ter uma política adequada para o Sistema prisional. sistema prisional, o sistema carcerário. Que também não adianta você encarcerar todo mundo e não trazer este indivíduo para a sociedade, porque você está produzindo mais elementos, mais soldados para o PCC. Então, a política carcerária brasileira é uma tragédia. E o decreto é uma tragédia e meia. E corrobora, esse decreto do Temer, corrobora com a sensação de impunidade mesmo, que você falou, Roberto. É isso que o cidadão comum começou a ter um alento com a Lava Jato, começou a se quebrar aquela história de que poderosos não iriam para a cadeia. O Ministério Público, uma ação bastante efetiva, louvável, a Justiça Federal, começou a quebrar esta lógica. Só que nós ainda temos a sensação de que o indivíduo vai preso, fica 5 minutos, alguém solta, ele não cumpre a totalidade da pena, ele vai ter um indulto, ele vai ter lá um cumprimento muito parcial daquilo que ele deveria... Tornozeleirinho. Então, nós continuamos ainda tendo uma sensação de impunidade. Que aí o judiciário tem que ser realmente efetivo. Nós precisamos ter eficiência do judiciário no seu mistério do dia a dia, como também ter uma eficiente ação no combate, de se alinhar no combate desses malfeitos, dessa corrupção deslavada, que é o que há de pior no país. Nós temos vários problemas no desenvolvimento social do país, mas o mais grave é a corrupção. Enquanto ela não for debelada, minimizada, nós não conseguiremos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade com desenvolvimento social, uma sociedade produtiva, que busque dar abrigo e dar felicidade para os seus cidadãos, que é o objetivo maior do Estado. Agora, não é possível você, por um lado, gente fazendo, gente buscando ser mais efetivo, gente combatendo, e uma leniência no trato dessas questões, seja pelo legislativo, seja pelo executivo, e muitas vezes até dentro do próprio judiciário. Sibeli, a sua avaliação sobre essa devolução, sua expectativa, devolução para o julgamento desse processo? Eu acho que esse caso, né, como a gente está aprendendo essa cultura, né, de prevenir a corrupção.
Então, quer dizer, o Supremo decide uma coisa, e o presidente vai e decide outra, edita outra coisa. Isso confunde a população, né? Hoje em dia as pessoas ficam confusas com fake news, com esse tipo de ações aí do governo, do Supremo. Cada hora acontece uma coisa que as pessoas não entendem, né, o que está acontecendo. Então, prejudica muito esse andamento da prevenção da corrupção e do entendimento das pessoas, né, com relação a isso. E interessante que nos últimos tempos, né, com esse avanço, esse crescimento, né, da judicialização da política, o quanto a sociedade se aproximou do Supremo Tribunal Federal para acompanhar as decisões. Hoje se sabe nome de ministro do Supremo de cor, né? E antigamente não era bem assim, não é? Eu costumo dizer que esse é um sinal do fortalecimento da cidadania, ainda tem que subir montanhas altas, mas hoje as pessoas sabem o nome dos 11 ministros, mas não lembram os nomes dos 11 jogadores da seleção de futebol. Né? Depois do 7-1 as coisas pioraram. Né? Mas com o Tite, quem sabe a esperança, o Tite é um grande brasileiro, um grande treinador, tomara que consiga colocar as coisas num bom caminho. A Agência Nacional de Saúde Suplementar acaba de lançar o Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde. O objetivo é incentivar as operadoras de planos de saúde a desenvolverem redes de atenção ou linhas de cuidado em atenção primária e ampliar hoje os cuidados com a saúde básica para reduzir as possibilidades de desenvolvimento de doenças graves mais tarde. Doutor Nassimi, vou começar com o senhor esse debate, essa discussão, da área médica. É um tema ótimo. É evidente que nós estamos cansados de falar, e a gente fala isso há 30 anos, que a atenção básica é a porta de entrada do sistema de saúde, ela é a porta de entrada do cidadão, do acolhimento do cidadão dentro do sistema público. E isto vem sendo implantado muito lentamente dentro do país. Aquilo que nos outros países é obrigatório, você pega aí o sistema inglês, o NHS, você só consegue ir dentro do sistema se você for passar no médico clínico, no general practitioner. Se ele não te solicitar um exame, se ele não solicitar um especialista, você não vai. Ele é que trata. Então é uma forma organizada de você acolher aquele cidadão dentro do sistema de saúde. É evidente que a prevenção e a promoção de saúde são a base de qualquer lógica de tratamento, de acolhimento do cidadão. Pra vocês terem uma ideia, só 10% do risco de morte de um indivíduo está ligado à existência de um sistema de saúde. 50% é estilo de vida, é o cara que anda de moto, é o indivíduo que pula de paraquedas, é o gordo, o obeso, é o diabético, é o hipertenso, é o indivíduo que abusa do álcool, é o estilo de vida. Condicionantes importantes da saúde deste indivíduo. 20% é meio ambiente, condições insalubres. Infelizmente, no país, o saneamento básico ainda é uma tragédia. Você vai no Rio Tietê, você vê que é uma tragédia e meio, que é uma barbaridade aquilo. Então, nós não temos ainda, o meio ambiente ainda é muito insalubre, e você tem ainda 20% do risco de morte das questões biológicas, que agora é uma área de desenvolvimento da medicina, que é a medicina genômica, é você entrar no DNA do sujeito e fazer as modificações. Então, nós precisamos melhorar a atenção básica. Melhorar a atenção básica significa gestão da atenção básica, dirigir os recursos do sistema de saúde, que são direcionados para o tratamento da doença, para a atenção básica. 70%, Roberto, do recurso público é gasto em hospital e ambulatório. Vocês veem como distorce isso. Nós precisamos fazer com que os municípios eles sejam, de fato, responsáveis somente pela atenção básica. Segundo, esta prática, essa política de você só tratar da doença, faz com que os hospitais consumam recursos, consumam aí grande parte do investimento tecnológico. Não é à toa que todos os países do mundo lutam com dificuldades para conter o orçamento da saúde, que ele é sempre crescente, no sentido de que vai incorporando tecnologia e vai tendo mais gasto. A população no mundo todo
está envelhecendo. Ontem saiu uma notícia que pela primeira vez você tem mais avós do que netos no país. O Brasil passa por essa transição demográfica. O envelhecimento populacional é brutal. Daqui a 10 anos vamos ter 18% da população com idosos, portanto, muitos desses idosos carregando patologias crônicas não transmissíveis. Nós temos uma epidemia de diabetes provocada pela obesidade, que é uma causa importante, prevalente de morte cardiovascular, de problemas vasculares, pé diabético, etc. Então, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos tomar cuidado ainda com o fumo. Caiu muito o uso, mas ainda é uma situação importante. Morre um brasileiro a cada 45 minutos por álcool. Tem aqui a Cracolândia como exemplo máximo do abuso de álcool e drogas, que você tem aí no mundo todo. Então, se nós não investirmos muito nessa prevenção, e na promoção da saúde, na educação da população, e não investirmos para que o sistema de saúde cuide dessas patologias crônicas que não são transmissíveis, nós vamos continuar tratando da doença, com as consequências de tratar não adequadamente, impacto financeiro, impacto de morte na assistência. Então, nós precisamos também dizer para a população o que ela precisa fazer. E não é muita coisa, é alimentação saudável, é caminhada 30 minutos por dia e evitar esses agravos, álcool, fumo particularmente. Com isso, você diminui brutalmente a incidência de patologias. Né? Então, nós precisamos educar a população. A população brasileira ainda ela é muito voltada e entende saúde como um doutor numa escrivaninha atendendo um doente. Não é isso. Saúde está fora desse sistema. Saúde é algo individual. Saúde é de modo próprio. O indivíduo tem que fazer um pouco de exercício. O indivíduo tem que se controlar na alimentação. O indivíduo são coisas que são próprias daquela pessoa, com o seu estilo, com o seu jeito, com os seus gostos. Quero pegar esse gancho da educação, o Ronaldo. Como é que essa educação deve acontecer? Porque a gente vê os meses outubro rosa, novembro azul, meses dedicados aí a cada um a uma situação específica para chamar atenção para a prevenção. Se a rede básica, se a rede primária funcionasse, se a população fosse educada a fazer a prevenção e não só ir ao médico quando o calo aperta, seria diferente. Isso é novo, mas na minha época as pessoas faziam educação de trânsito. Iam nas escolas para saber como você atravessava a rua. Vocês não se lembram disso? Não, na minha escola era assim. Já é assim? Sim. Pois é, acho que o problema todo não é só pegar o pessoal mais velho. E a minha escola era pública, hein? Então, eu acho que cabe ao país e aos governos trabalharem nas escolas. Por quê? E a partir das escolas os pais também passam a tomar ciência, porque os filhos também começam a exigir certos comportamentos bons, de boas práticas. O trabalho, eu não sei a dimensão de valor que tem para a comunicação, mas é necessário fazer um trabalho muito profundo de comunicação. E aí envolve pessoas preparadas para, inclusive, ir porta a porta e conversar com os habitantes de cada domicílio e conversar sobre as práticas de alimentação, etc. Eu acho que é isso. Sibeli, o Instituto Ética Saúde pode atuar nisso, você que é secretária executiva de lá, e uma outra questão que a gente vê a rede primária uma dificuldade tremenda, a porta de entrada para o atendimento à saúde pública, sendo que na outra ponta, lá em cima, existem instituições, existem hospitais de altíssima referência, com capacidade de pessoal enorme para fazer o atendimento dos grandes casos mais complexos de saúde. Por que acontece isso? Na rede primária, essa eficiência, essa competência não existe.
Eu acho que tem ações aí, por exemplo, essa iniciativa da ANS é importante para começar a acontecer isso. Eu acho que não há, primeiramente, esse incentivo. Né? A gente costuma dizer na saúde que a gente cuida da doença e não da saúde. Né? Então tem que mudar essa mentalidade, essa cultura, e essa iniciativa é importantíssima nesse sentido. Para evitar esses procedimentos mais invasivos, né? Nessa área de complexidade, alta complexidade. Isso tanto para o sistema da saúde como para o cidadão, né? Para o paciente, que é o mais prejudicado com relação a isso. Agora, um outro incentivo que eu acho que é importante, nesse caso, para as pessoas se cuidarem, por exemplo, nos Estados Unidos, os planos de saúde, eles dão um desconto, né? Você preenche um perfil do seu estilo de vida. Então, por exemplo, se você não fuma, você tem um desconto. Se você faz atividade física... seguro de carro, né? Você tem o perfil do segurado. Exatamente, e o cálculo do prêmio proporcional. E acredito que em outros países desenvolvidos também deva ter esse tipo de incentivo, porque as pessoas entendem, sabe, quando mexe no bolso, né? Bem colocado. Aí a gente entende, as pessoas entendem melhor o que você tem que fazer. Se não é para se cuidar, pelo menos para economizar um pouco, né? Lembrando que você tem, desculpe, só 25% da população brasileira é coberta por plano de saúde. 75% são SUS dependentes na sua totalidade. Vale ações do SUS também nesse sentido, né? Mauro, de educar, Porque a gente está falando aqui dos planos de saúde. Sim. Isso aqui é para incentivar as empresas... As boas práticas. Assim. Bom, primeiro eu quero dizer que quando eu venho ao programa e tenho contato com o pessoal da área da saúde, é sempre um chamamento à responsabilidade, né? De você cuidar, de você fazer exercício, de você perder peso, né? Então isso sempre é muito saudável, sempre é muito interessante e importante a relembrança dessas posturas que nós vamos ter. Então o programa Gente do MPD que Fala também cumpre essa função. Por outro lado, você tem um pensamento da sabedoria popular que é muito sábio. É sempre melhor prevenir do que remediar. Quando você previne, você tem eficiência em relação a esse cuidado, como a Sibeli falou, é cuidar da saúde, não cuidar da doença, né? A doença vem ali na frente. Você tem, infelizmente, desvios no meio desse caminho, porque muita gente quer faturar com os serviços, com as internações. Essas são situações em que não há esta conformidade a esta cultura. Então, quando se fala em boas práticas, e você enaltecer as boas práticas, nós estamos falando aqui do quê? De conformidade. Nós estamos falando de compliance, né? Foi um ângulo que não foi abordado aqui, que eu acho sempre importante. Desde 2013, nós temos aqui a Lei 12.846, que é a lei que representa o marco legal da compliance no Brasil. A referência internacional é a FCPA, né, de 1977. Então, isso é uma nova visão, uma nova cultura, né, da conformidade. Conformidade das regras. Das regras, de obediência a elas. Então, enaltecer as boas práticas faz parte desta visão, né? Isso é extremamente importante. Prevenir é ser eficiente na preocupação com o ser humano. Não é só você lidar com a doença quando ela acontece. Não, vamos nos antecipar a isso. Vamos nos planejar para evitar que o pior aconteça. Alguém mais? Você tinha me perguntado se o que o Instituto Ética Saúde fazia com, né? Sim. Com relação Como é que o a isso. Instituto poderia Não é atuar? exatamente o foco, né, essa questão, mas eu acho que tem um impacto. Porque quando você trabalha a prevenção da corrupção, também tem um impacto, né? Porque justamente você vai evitar esses procedimentos, essas doenças mais graves e esses procedimentos mais invasivos, que também, né, doutor Nassim, cada vez mais tem uma demanda cada vez maior que também o sistema não dá conta, né, de atender. Explode, né? A Constituição de 88 fala em sistema único de saúde. É evidente que nós temos hoje vários sistemas de saúde. Você
tem o sistema de saúde público, daquele indivíduo que não tem plano de saúde, que não tem dinheiro, que é desprovido desta questão financeira, portanto, ele depende unicamente do sistema de saúde público. Você tem o sistema suplementar, os planos de saúde, que é um outro sistema que se comporta de uma maneira interessada aí nos seus propósitos, é manutenção desta assistência, tem que ter rentabilidade, tem que ter lucro. É evidente que não estou criminalizando isso de maneira nenhuma, mas este é um outro sistema. Você tem agora, mais frequentemente, um fenômeno no país que são as clínicas de baixo custo, que é o chamado out of pocket, quer dizer, é o dinheiro do bolso do cidadão pagando aquilo. Tem aí várias clínicas, eu não preciso citar o nome, que estão crescendo abundantemente. Crescem por quê? Porque há um vácuo de prestação de serviço dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS, dentro do sistema público. Quando você não consegue abarcar, ou você não consegue mais dar conta, porque o Brasil investe muito pouco em saúde, ele investe da mesma forma quase 8, 9% do PIB. É muito semelhante a países desenvolvidos. Só que nos países desenvolvidos, 70, 80% do gasto público é público. É público. Aqui no país não. Ainda hoje, a maior parte do gasto, mais de 50%, 60%, ele é do gasto privado ainda. Então, são as famílias que gastam. Então, o poder público ainda gasta hoje 3,8% só do PIB, o que é muito pouco. Dá aí R$ 1.200 per capita por ano. A gente perde da Argentina, do Chile, de vários países da América Latina. Então, essa falta de investimento no público e na falta de uma gestão mais eficiente do público abre o espaço para que se crie essa situação de clínicas que se aproveitam aí da necessidade do público. Sem nenhum controle, né? Mais um tema aqui na mesa. Após uma nota de repúdio capitaneada pelo Instituto Não Aceito Corrupção e o Movimento Transparência Partidária, a Câmara dos Deputados derrubou a anistia proposta pelo deputado Paulinho da Força aos partidos políticos que não tivessem suas contas aprovadas. Parte da proposta foi mantida, mas foi retirado o parágrafo que dizia que o partido que tivesse as contas desaprovadas ou não prestasse contas não sofreria nenhuma sanção. Ronaldo, já imaginou se sua conta tivesse no vermelho, no banco e você... É a pizza legal. Pizza E legal. você não sofresse qualquer sanção do banco? Não, pode deixar no vermelho que eu não vou te cobrar nada. Esse é o país que está mudando. Mas acho que a melhor pessoa para falar isso é o campeão da parada, que é o Roberto, que foi o grande incentivador desse movimento, e depois eu falo. Vai lá. Antes eu quero falar sobre um assunto que acabou não entrando na pauta, mas tem a ver com Câmara, com debate parlamentar. Ontem, na Câmara, precisamente na Comissão de Constituição e Justiça, lá esteve o ministro da Economia, Paulo Guedes, para submeter ao parlamento a proposta de reforma da Previdência, né? E todo o país assistiu um espetáculo deprimente, né? Um espetáculo que desafia os códigos de decoro, né? Então, antes de chegar neste ponto, eu quero só fazer um destaque a isso. Em primeiro lugar, discutir a Previdência é do jogo. Como já apontou na CIM, nós vamos ter 18% da população idosa em pouco tempo. Então, você tem que verificar a sustentabilidade financeira do sistema. Isso é do jogo, isso é normal, com os números na mesa, com honestidade, com integridade, com transparência, tá certo? Para você repensar, inclusive pensando na questão de cobrar quem está devendo, de criar impostos sobre grandes fortunas, que a Constituição prevê e não se cobra, revendo isenções de impostos, por exemplo, a igrejas, tá certo? Em que você vê bispos morando em castelos e não se cobrando imposto para a igreja. Será que o Brasil tem condição de abrir mão dessa receita tributária? Então tudo precisa ser revisto. Não é só um lado e demonizar o funcionário público como se ele fosse o responsável pela seca, pelo crescimento da natalidade, pelas tragédias todas, pelas pragas do Egito e tudo mais. Então é necessário olhar as coisas num sentido abrangente. A atitude dos parlamentares ontem, nesse debate sobre a reforma da Previdência, não digo de todos, muitos ali com muita seriedade, profissionalismo, buscando o bem do país, mas você vê atitudes deprimentes, infantis,
indecorosas, ofendendo o ministro. E veja, eu não tenho procuração e nem vou defender. Acho que da parte do ministro também faltou um pouco de traquejo e jogo de cintura, porque você está indo num ambiente difícil, hostil. Você tem que estar preparado para aquilo, com números. Você representa o governo federal, a economia, tem que estar preparado. Precisa ter jogo de cintura para o diálogo. Né? Não se impõe de cima para baixo uma nova previdência sem o necessário diálogo. Por parte dos parlamentares também, não se age desta maneira desrespeitosa, infantil e indecorosa. Né? Vimos uma cena deprimente, com palavras de baixo calão, e também um problema de falta de jogo de cintura do ministro ao discutir isso. Nessa mesma Câmara, na semana retrasada, aprovou, aliás, na Câmara não, no Senado, aprovou-se um projeto de lei do senador Anastasia que prevê a adoção obrigatória de programas de integridade pelos partidos, compliance partidário, aprovado em caráter terminativo. Dias depois, o deputado Paulinho da Força do Solidariedade articula um projeto de lei para que não se cumpra a lei. Projeto de lei cujo sentido é esse que você leu. Não se deve cumprir a lei pelos partidos. Partidos que no Brasil têm uma histórica postura de recalcitrância, de arrogância, de dar legenda partidária ficha suja, de não prestar contas, de não ter alternância no poder, no comando dos partidos. O partido se comporta como se fosse um ente acima da lei. Ele não está sujeito à lei. Nós pagamos impostos, as empresas pagam os seus impostos, todo mundo cumpre os seus deveres, mas o partido político é um ente supralegal. Nenhuma bula papal é capaz de instituir limite ao partido. O partido está imune à lei. É isso que se lê deste projeto. Né? Houve uma resistência, 20 destaques e votações separadas foram apresentados. O Instituto Não Aceita Corrupção se rebelou, junto com Transparência Partidária, o Instituto Ethos, que veio para a rua, Transparência Brasil, Acredito, e nós emitimos uma nota pública, fizemos o abaixo-assinado, mobilizamos a sociedade, eu escrevi um artigo também, cujo título é Anistia aos Partidos? Interrogação. Né? E, ao final, dentre tantas iniquidades, que dizem respeito a ilicitudes no uso do dinheiro que vem do fundão, é um dinheiro público, tá certo? Então houve este recuo em relação a este ponto. Mas muitos outros pontos ruins, do ponto de vista do interesse público, foram aprovados. Né? E aí, de novo, nós temos essa questão do bicameralismo. Vamos ter que continuar a pressão para isso ser revertido lá. Porque, por exemplo, a questão do investimento obrigatório para fomento de candidaturas femininas, com irregularidades, com mulheres sendo usadas para forjar o investimento legal obrigatório em candidatura, foi revertido. Foi neutralizado por este projeto. Né? Paulinho da Força, do Partido Solidariedade, que faz parte de um grupo de partidos que tem vergonha de usar o nome partido no nome da sigla. Né? Solidariedade, você tem o Rede, você tem o MDB, que não tem mais partido, você tem o DEM, tá certo? Você tem o Podemos, não estão usando mais o nome partido. A coisa está tão ruim que eles têm vergonha de ostentar no seu nome a palavra partido. Porque na América Latina, dos 18 países, o Brasil é o país que tem o pior grau de credibilidade na instituição partido político. Só 6% dos brasileiros confiam em partidos. Né? Então, isso é uma vergonha, um absurdo. Conseguiu-se esta vitória parcial, porque eles queriam anistia a 70 milhões de multas. Né? Então, todos nós vamos pedir anistia porque não cumprimos a lei. Onde é que nós estamos? A lei é igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Por que os partidos acham que estão acima das leis? Né? Isso é uma barbaridade, é uma falta de respeito. Por isso que nós temos que exigir com força. Outro dia me convidaram para eu falar no seminário estratégico do Podemos. Eu falei, vocês querem ouvir o que eu tenho a dizer? Vocês me convidaram, então eu vou dizer. Qual é o medo de candidaturas autônomas? Não tem que ter medo. Todo mundo admite. São 20 países só que não permitem. Não tenham medo da concorrência. Precisam permitir candidatura avulsa para o partido sair da zona de conforto.
sabe? Para ele se refundar, prestar contas à sociedade, respeitar o povo, ser transparente, compliance, prestação de contas, alternância no poder. O partido não pode ter dono. Né? Nos partidos políticos você tem um mundo de coisas que precisam ser repensadas. Se conseguiu pelo menos reverter esta anistia espúria, indevida, ilegal, absurda, né? Mas você tem um mar de injustiças, um mar de impunidade aí, e precisa ser enfrentado com coragem. E já que você falou dessa questão de mudança de nome, da retirada do P da sigla, ou mudança do nome totalmente, isso dá uma confusão na cabeça do eleitor, que às vezes ele pensa, determinado político era do partido tal, mas agora ele está num partido... Faz X. uma logo, coloridinha, uma musiquinha, um jingle, apaga-se toda a história espúria de desvios, né? Muda-se o nome como se troca de roupa. Né? Cadê a responsabilidade social do partido? Cadê a honradez em relação aos compromissos próprios dele? 1,7 bilhão do fundo eleitoral é dinheiro público. Deixou de se investir na educação, deixou de se investir na saúde. O partido tem responsabilidade por isso. Destinar em 2018 10 vezes mais dinheiro para candidaturas à reeleição do que as demais. Onde é que está a moralidade? Nassimi. Não, só nos resta aqui cumprimentar o Roberto, todo o movimento, pela postura. Isso realmente é controle social. Isso realmente é a nova forma de fazer. O país vai mudar, não é porque você colocou militar no comando. Ele vai mudar porque a sociedade civil está se organizando cada vez mais. Vai mudar porque você tem o terceiro setor organizado, um setor ético, um setor que tem propositura, que está avançando sobre o poder público. As redes sociais utilizadas para este fim, para o controle social, são efetivas. Está aí a amostra cabal de que é possível fazer com tudo isso. Então o país está mudando é porque nós, os cidadãos de bem, estão encontrando uma forma de se expressar, uma forma de participar. E eu conclamo a todos que participem. O país só vai mudar mesmo, efetivamente, se nós conseguirmos superar essa dificuldade das pessoas participarem da vida pública, de opinarem na vida pública, de repudiarem e de aplaudirem aquilo que é correto ou incorreto. Então nós estamos vivendo uma nova era, talvez motivada por essa facilidade de comunicação, mas também porque as pessoas estão cansadas. As pessoas não querem mais ser tão descrentes do poder público como estão hoje. As pessoas precisam acreditar em alguma coisa, as pessoas precisam ter um ideal. Se você não tiver um médico idealista dentro do hospital, o hospital não funciona. Se você não tiver um enfermeiro, um agente de saúde com ideal, com vontade, com propósito, você não faz aquela unidade avançar e nem faz que a sociedade avance. Então, e o abaixo-assinado, Nassimi, continua no ar, convidando os ouvintes a assinarem www.change.org/sem-anistia. Todo mundo pode exercitar a sua cidadania, apoiar, que agora é pressão em cima do Senado. O tempo do nosso Gente que Fala já está se esgotando. Aproveitando a sua palavra, Roberto, sua conclusão sobre os temas colocados na nossa mesa hoje aqui, até um minuto. Um debate muito firme, sólido, profundo, e nós precisamos externar isso, divulgar, trabalhar, fazer com que a sociedade, como disse o Nassimi, esteja mais atenta, mobilizada cada vez mais. Isso é democracia viva, isso é democracia participativa. Né? A rede social é fundamental e a atuação do cidadão é fundamental para mudar o curso desses acontecimentos. Grande abraço a todos. Cibele Martins, sua conclusão, bem objetivamente. Obrigada pelo convite, parabéns para o INAC com relação a essa abaixo-assinado, essa ação, que a questão do compliance nos partidos é importante, porque é a transparência e a base da democracia. Então é super importante. Ronaldo Bianchi, sua conclusão? Bom, parabéns à Rádio Trianon, que é o seu programa. Isso é fundamental, porque a conscientização passa por isso. Os meios de difusão são essenciais para que a conscientização chegue à população. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Nassimi, sua palavra final. Queria agradecer aqui a você, cumprimentar seus ouvintes. Foi uma enorme oportunidade, estou à disposição. Quero dizer que a sociedade só se faz com participação de todos, com discussão, com diálogo, e é isso que a rádio tem propiciado. Muito obrigado pela oportunidade. O agradecimento a todos vocês pela participação
hoje nesta edição do Gente do MPD que Fala, a parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático com o apoio do Instituto Ética e Saúde. Um agradecimento a você, ouvinte, internauta, que nos acompanhou. Na mesa de som, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Tchau, até a próxima edição.